E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter um resultado importante que vai nos auxiliar no desenvolvimento geral de nossa teoria no próximo vídeo. Observe a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos um material dielétrico já polarizado devido à presença de um campo eletrostático externo aplicado, que foi omitido de nossa figura. Nós temos um sistema de coordenadas cartesianas, um vetor R' que denuncia a posição de um elemento infinitesimal de volume dV no interior do material dielétrico polarizado. Nós temos também o vetor momento de dipolo elétrico associado a esse elemento infinitesimal de volume dV e o vetor polarização elétrica correspondente, conforme definimos no vídeo anterior. Nós temos um ponto P fixo no espaço, cuja posição é denunciada pelo vetor R'. Observe aqui o vetor R' em questão. E aqui nós temos o vetor R'. Perceba que a soma do vetor R' com o vetor R' nos dá o vetor R', de forma que o vetor R' é o vetor R' menos o vetor R'. Observe a nossa figura mais uma vez. Note que, como o ponto P permanece fixo em nosso estudo, o vetor R permanece constante em nossa análise. No próximo vídeo, nós vamos fazer a varredura de todo o volume do material dielétrico polarizado. Consequentemente, o vetor R' terá sua orientação variada no espaço. É por isso que o vetor R' varia em nossa análise. O nosso propósito neste vídeo é o de calcular o gradiente dessa função escalar f. F é uma função escalar que depende de x', y' e z', pois é justamente o vetor R' que varia em nossa análise. Logo, a função f depende do vetor posição R', e ela é definida como sendo igual a 1 sobre o módulo do vetor R menos o vetor R'. O motivo pelo qual eu estou definindo a função escalar f desta forma ficará mais evidente no próximo vídeo. Muito bem. Para nós calcularmos o gradiente dessa função f, vamos primeiro obter o vetor R menos R'. Observando os dois vetores aqui no canto da lousa, a gente obtém que o vetor R menos R' é igual a x menos x' na direção do versor I, mais y menos y' na direção do versor J, mais z menos z' na direção do versor K. Muito bem. Consequentemente, o módulo do vetor R menos R' é igual a, nós vamos fazer a raiz quadrada da seguinte soma: x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Muito bem. Consequentemente, a nossa função f de x', y', z' é igual a, vamos colocar aqui o traço de divisão. No denominador, nós temos a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado elevado a meio. E aqui no numerador, o número 1. Muito bem. Para obtermos o gradiente da função f, nós devemos utilizar a seguinte expressão. Vamos recordar como obter
o gradiente de uma função escalar f. Neste caso, nós temos que o gradiente de f é igual a derivada parcial de f em relação a x' na direção do versor i, mais a derivada parcial de f em relação a y' na direção do versor j, mais a derivada parcial de f em relação a z' na direção do versor k. Bom, vamos começar com a derivada parcial da função f em relação a x'. Nós vamos aplicar aqui a regra do quociente. Então, nós vamos fazer o seguinte: o de baixo vezes a derivada do de cima em relação a x'. Isso é zero. Aí nós vamos fazer menos o de cima que multiplica a derivada do de baixo em relação a x'. Então, vamos começar primeiro com a regra do expoente. Vai ficar menos 1 que multiplica meio, que multiplica todo o termo elevado a meio menos 1, regra do expoente. Então, nós vamos obter x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado elevado a menos meio. Muito bem. E agora nós vamos multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação a x'. A derivada em relação a x' destes dois termos é igual a zero. Então, nós vamos fazer a derivada do primeiro termo em relação a x'. Então, vai ficar 2 vezes 2 que multiplica x menos x' elevado à primeira potência, que multiplica a derivada de quem está dentro em relação a x'. Então, isso vai dar menos 1. Tudo isso dividido pelo de baixo elevado ao quadrado. Então, nós vamos obter x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Se todo o termo vai ficar elevado ao quadrado, então aqui aparece a primeira potência. Muito bem. Vamos melhorar essa expressão. A derivada parcial de f em relação a x' vai ficar igual a esse menos cancela com esse menos, o dobro de meio dá 1. Então eu vou deixar no numerador apenas x menos x'. Muito bem. Eu vou dividir por este termo elevado a menos meio, quando ele vai para o denominador, ele vai aparecer elevado a mais meio. Então, o termo elevado a mais meio, que multiplica ele mesmo elevado à primeira potência, vai dar este termo elevado a 3 meios. Então, nós vamos obter aqui x menos x' sobre x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Observe agora o seguinte: o módulo do vetor r menos r' é este termo elevado a meio. Aqui ele aparece elevado a 3 meios. Portanto, eu posso substituir todo esse termo pelo módulo do vetor r menos r' elevado ao cubo, justamente porque aqui apareceu o fator 3 meios. Muito bem. Consequentemente, a derivada parcial da função f em relação a y', por analogia, vai ficar y menos y' sobre o módulo de r menos r' ao cubo e, da mesma forma,
a derivada parcial da função f em relação a z' vai ser z menos z' dividido pelo módulo de r menos r' elevado ao cubo. Muito bem. Por fim, nós podemos obter a expressão que estávamos procurando, o gradiente da função escalar f. Muito bem? Bom, vamos escrever esse resultado aqui embaixo. O gradiente dessa função escalar f, eu posso escrever também da seguinte forma: é o gradiente da função escalar 1 sobre o módulo de r menos r'. Muito bem. Então, tomar o gradiente dessa função escalar f significa tomar o gradiente dessa função escalar. Muito bem. Observe o seguinte, nós vamos somar essas três parcelas. As três possuem r menos r', o módulo, elevado ao cubo. Portanto, eu posso colocar esse termo em evidência. Muito bem? Então, vamos colocá-lo aqui. Eu vou deixar 1 sobre o módulo de r menos r' ao cubo em evidência. A partir daí, nós vamos somar x menos x' na direção inversor com y menos y' na direção j versor e eu vou somar com z menos z' na direção k versor. Ora, x menos x' i versor mais y menos y' j versor mais z menos z' k versor é justamente o vetor r menos r'. Consequentemente, eu posso escrever, enfim, que o gradiente dessa função escalar f é o vetor r menos o vetor r' dividido pelo módulo do vetor r menos o vetor r' elevado ao cubo. Essa é a expressão que nós estávamos procurando. No próximo vídeo, no desenvolvimento de nossa teoria, essa expressão vai aparecer para nós. E a partir deste vídeo, o resultado será imediato. Com isso, eu encerro esse vídeo. Até a próxima.